Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos aqui para enfermagem cirúrgica parte 2, certo? É muito importante que vocês prestem bastante atenção. É uma disciplina um pouquinho delicada, por isso que ela foi separada em 10 aulas, certo? É muito importante que eu veja o desenvolvimento de todos vocês, tá bom? Espero que tenham gostado da primeira aula. Qualquer dúvida que tiverem, podem deixar nos comentários, tá certo? Que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. E vamos lá. Primeiro nós vamos falar dos recursos humanos que existe dentro do centro cirúrgico, certo? Nessa aula. Então, a gente vai ter uma equipe multidisciplinar, né? Que ela é composta por quem? Por enfermeiros, técnico em enfermagem, cirurgiões, anestesiologistas e a equipe das unidades de apoio, não é isso? Aí vem também a equipe de enfermagem, que é formada por enfermeiro coordenador, técnico em enfermagem, enfermeiro assistencial, instrumentador cirúrgico, enfermeiro perfusionista, instrumentador cirúrgico e auxiliar de enfermagem. Aí vem a parte do administrativo, que é o auxiliar administrativo e o circuito de marcação cirúrgica, certo? Esses são os integrantes que fazem parte dos recursos humanos. Lembrem que dentro da equipe disciplinar nós temos esses profissionais, dentro da equipe de enfermagem nós temos esses profissionais e dentro da equipe do administrativo nós temos esse. Então nós podemos dividir a unidade do centro cirúrgico ou do hospital em 3 partes: equipe multidisciplinar, equipe de enfermagem e administrativo, tá certo? E aí tem os componentes de cada equipe. Falando um pouquinho sobre o dimensionamento de enfermagem em centro cirúrgico, o referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, ou seja, CC, é considerada a classificação cirúrgica. Ou seja, a gente vai considerar as horas de assistência segundo o porte, o tempo de limpeza das salas e o tempo de espera das cirurgias, conforme indicado no estudo de Possari 2011. É muito importante, se necessário, se vocês puderem depois, vocês pesquisar um pouquinho sobre o estudo de Possari 2011, colocar lá no Google Possari 2011 e dar uma lida. É um artigo muito bom, certo? O dimensionamento da equipe de enfermagem de centro cirúrgico, ainda falando sobre ele. Como proporção profissional da categoria nas 24 horas, né? Primeiro, o que tem que ter dentro dessas unidades de centro cirúrgico, né? O que tem que ter? Quais os profissionais que tem que ter e aonde ficam cada um. Então vamos lá. Primeiro, lembrando que nós estamos falando aqui da equipe de enfermagem, certo? Nós temos que ter um enfermeiro para cada 3 salas cirúrgicas eletivas, né? Temos que ter um enfermeiro exclusivo para cada sala de cirurgia eletiva de urgência e emergência, de acordo com o grau de complexidade do porte cirúrgico. Então, imaginem só, um enfermeiro para cada 3 salas eletivas, salas cirúrgicas eletivas. E um enfermeiro para cada sala de cirurgia de urgência e emergência. Então, se vocês prestarem atenção aí, se tiverem 3 salas de urgência e emergências eletivas, nós vamos ter um enfermeiro para cada 3, mais um para coordenar as 3, né? Nós vamos precisar também de um profissional técnico, auxiliar de enfermagem, para cada sala, como circulante, de acordo com o porte cirúrgico. Então, pelo menos um profissional como circulante. E esse profissional, por obrigatoriedade, ele tem que ser técnico em enfermagem, certo? Outra coisa também importante, vamos precisar da relação de um profissional técnico ou auxiliar, né? Que não existe mais auxiliar, vocês sabem que a formação para auxiliar de enfermagem não existe mais, para a instrumentação, de acordo com o porte cirúrgico, certo? É muito importante que a gente preste atenção nisso, que a gente vai ter o profissional, não só o enfermeiro, mas o técnico, geralmente ele pode ser o instrumentador cirúrgico, ele pode estar fazendo ali toda a instrumentação da cirurgia de acordo com o porte dela. Vamos falar um pouquinho sobre o SAI. Muita gente não sabe o que é SAI. O SAI é o Sistema de Assistência à Enfermagem. Ele foi instituído pela resolução do COFEN
358 de 2009, né, que fala sobre também a questão do enfermeiro líder na execução da avaliação do PE. O que é PE, Lenilson? PE são profissionais de enfermagem. Foi implementada por enfermeiros perioperatórios do SAEP, em busca da satisfação das necessidades das pessoas em condições cirúrgicas. É uma coisa importante, eu falei ontem, né? O que significa perioperatórios? Perioperatórios é que acompanha desde o processo, desde quando o paciente recebe a notícia que ele vai fazer a cirurgia até o final da cirurgia, certo? Até a recuperação dele e a alta dele do hospital. O SAE, o processo de enfermagem, né, do PE, profissional de enfermagem, deve ser realizado de modo sistemático e deliberado em toda instituição de SAE, pública ou privada, em que houver cuidado do profissional de enfermagem, né? Então, esse processo ele vai existir em todos. A gente falou agora do SAEP, vamos falar sobre o SAEP. O SAEP é o Sistema de Assistência à Enfermagem Perioperatória. Ele objetiva a promoção e proteção e recuperação de saúde. É desenvolvido pelo enfermeiro, baseado em conhecimentos técnicos e científicos. É muito importante isso. Quem desenvolve ele é o enfermeiro, né? O que ele vai tratar? Vai tratar do cuidado individualizado, vai cuidar do instrumento metodológico que vai ser utilizado ali, dos resultados positivos e da documentação profissional dos outros profissionais. Requer do enfermeiro o interesse de conhecer o paciente como indivíduo, utilizando as habilidades e conhecimentos, orientação e treinamento da equipe de enfermagem para a implementação das ações sistematizadas. Uma coisa importante, acho que vocês lembram que quem criou o cuidado individualizado, né, foi uma professora, não é isso? Na verdade, temos duas figuras que criaram, uma professora e uma enfermeira. A professora se chama Wanda Horta de Aguiar, né? Wanda Horta de Aguiar, ela foi uma professora que ela trabalhou rigorosamente, né? Ela trabalhou rigorosamente junto com Abraham Maslow, né? Ela pegou e viu lá a teoria de Abraham Maslow e ela trabalhou em cima daquela teoria, vendo que as pessoas elas necessitam ter as bases da pirâmide de Maslow supridas, né? Outro fator também foi a enfermeira Florence Nightingale, que ela na guerra, né? Na guerra lá ela foi para a guerra e na guerra ela viu as pessoas, os feridos de guerra, e ela foi ajudar eles. E aí era uma coisa naquela época, as mulheres elas tinham que crescer, casar, ter filhos e cuidar de sua prole, né? E aí ela foi o contrário daquilo ali. Ela foi para a guerra, utilizou dos próprios recursos dela para ajudar os feridos de guerra. Ela ajudou várias pessoas, enfim, ela mostrou que o cuidado com o ser humano, de fato individualizado, você cuidar de cada pessoa de forma individualizada, ajudava bastante no processo de recuperação e diminuiu a mortalidade de um fator gigante, né? Por isso que depois foi feito o gráfico da Rosa, enfim, isso ajudou muito. Vamos falando ainda do SAEP, né? Que ele compreende as 5 fases. Quais são as fases? Primeira fase é a visita pré-operatória de enfermagem. Depois vem o planejamento da assistência perioperatória. Depois a implementação dessa assistência, a avaliação da assistência por meio da visita perioperatória de enfermagem, a reformulação da assistência a ser planejada segundo o resultado e solução da situação não desejadas ou eventos adversos, né, que são eventos que a gente não deseja. E aí vocês vão ver que a enfermagem ela se torna mais importante até do que o próprio médico ou cirurgião. Por quê? Porque a enfermagem vai ser a fonte de dados. A entrevista com o paciente e familiar, quem faz? A enfermagem. Então, a enfermagem se transforma na fonte de dados.
A enfermagem é quem vai estar fazendo a anotação no prontuário do paciente, o enfermeiro da unidade é quem vai estar fornecendo aqueles dados, né? Desceu da fonte de dados, nós vamos para a avaliação pré-operatória, então aí vem o histórico. E aí o histórico muitas vezes pode ser relatado pelo paciente, né, tanto através da SIC, SIC é segundo informações coletadas. SIC significa segundo informações coletadas. Pode ser uma SIC ou não, ou pode ser uma história que o paciente realmente está contando ali, a gente está vendo, base. Então, esse histórico quem fornece? A enfermagem. Aí vem a identificação dos problemas, que é o diagnóstico que quem dá é a enfermagem. A enfermagem é quem vai ver a identificação dos problemas, é ela quem vai identificar os problemas que estão acometendo naquele paciente e deixar lá no pontuário dele para quando o médico passar a ver. O médico já vai pegar tudo prontinho, mastigadinho, né? Até porque se não tiver mastigado ele não faz nada. Aí vem também o planejamento de cuidados, que é o planejamento da assistência de enfermagem. Quem vai fazer todo o cuidado perioperatório, antes da operação, durante o período de operação e após o período de operação, até a recuperação do paciente, é a enfermagem. Por isso que a enfermagem ela é tão importante, entendeu? Ela é quem vai fazer o planejamento desses cuidados. Aí vem a implementação da assistência, que aí ela vai fazer uma volta, certo? Gigante. Quando fala em implementação da assistência, ela faz a volta e vai lá para o enfermeiro do SRPA, UTI, IUI, equipe de enfermagem, paciente e família, né? Aí vai lá para a avaliação da assistência do PO e a avaliação do resultado, que volta lá para a implementação, que desce para a avaliação da assistência do PO e confirma na avaliação dos resultados. Então, se vocês verem, vira um ciclo aqui quando chega na implementação sistêmica. Porque a implementação sistêmica, ela vai para o enfermeiro do SRPA, UTI, UI e a equipe de enfermagem do paciente e da família. Depois vai para a avaliação da assistência do PO. Depois para a avaliação do resultado. Aí a gente tem a operacionalização de todo o SAEP, certo? Essa aula ela foi bem mais curta, né? Nós vamos agora entrar já na enfermagem cirúrgica parte 3, certo? Que vai ficar no caso para o próximo vídeo, tá bom? Tudo está bem resumido porque aqui no vídeo não tem como eu estar respondendo vocês, né? Então as dúvidas de vocês eu peço que vocês deixem aí nos comentários que eu vou estar falando, né, explicando as dúvidas de vocês e talvez até gravando um novo vídeo sobre aquela determinada dúvida, sobre o que vocês tiverem aí. No mais, pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem o joinha e ativem aí o sininho também, certo? Para receberem mais notificações, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.